A Secretaria de Governo do Estado definiu ontem, em reunião com o governador Wellington Dias, novas medidas a serem implantadas no plano de governo. Ao vivo, vamos chamar o repórter Marcos Teixeira, que está no Palácio de Karnak, e traz informações, detalhes dessa reunião de ontem. Com você, Teixeira, bom dia. Olá, João Neto, Marcela, um bom dia a todos. O governador Wellington Dias tem feito aí uma série de reuniões, já desde a última terça-feira, logo depois da posse. Se reuniu com integrantes da equipe econômica, secretários da Fazenda, Administração, o procurador do Estado. Ontem teve um novo encontro com outros secretários, entre eles o secretário de governo Merlong Solano. O governador Wellington Dias começa a definir metas, começa a definir nomes, pastas, ocupações a partir de fevereiro, quando ele deve encaminhar a reforma administrativa para a Assembleia. E a gente tem novidade na Secretaria de Governo. Como disse, estou aqui com o secretário Merlong Solano. O senhor deve ir a Brasília, então, como suplente, como primeiro suplente. Não fica na Secretaria? Bom dia. Bom dia. O governador definiu que vai chamar pelo menos um deputado federal para a sua equipe e, na condição de primeiro suplente, a consequência imediata é que eu serei convocado pela Câmara Federal para assumir o mandato. Isso acontecerá no momento em que o titular que for convidado se afaste da Câmara Federal, que deverá ser em fevereiro ou março. Esse titular deve ser Fábio Abreu, para a segurança. Há uma tendência muito forte nesse sentido. Com relação à reforma, como estão os preparativos? O governador recebeu um estudo, com indicativos dessa comissão técnica do governo e ele mesmo está definindo. Haverá muitos cortes? Nós estamos convencidos da necessidade de um ajuste profundo nas contas do Estado. No meu modo de ver, o ajuste precisaria envolver inclusive os demais poderes. A crise por que passa o Brasil há 3 anos não dá sinais de que vá dar lugar a uma rápida recuperação da economia. Pelo contrário, a economia segue em ritmo lento, repercutindo negativamente sobre a arrecadação do Estado. Além disso, o governo federal usa o seu poder para manipular as transferências federais. O governo anterior, o governo Temer, reteve recursos dos estados e dos municípios. Estamos discutindo isso junto à Justiça e junto ao próprio governo. Vamos continuar discutindo junto ao governo Bolsonaro. Mas não sabemos quando eles vão abrir mão desses recursos que são do Estado. Então, diante de um quadro como esse, Marcos, só tem um caminho. Esperar que a economia volte a crescer é uma questão. Trabalhar por isso, sim. Mas, de imediato, ajustar despesas a um quadro de severa restrição financeira. Por isso, a reforma será bastante profunda. Muitos cortes envolvendo coordenadorias e secretarias? Pois é, teremos a extinção de muitas coordenadorias e a fusão de diversas secretarias. Além disto, aumentar ainda mais o rigor no controle das despesas com custeio, com terceirizados, enfim, de uma maneira geral, as despesas com custeio e terceirizados, porque é imperativo fazer com que recursos sobrem para investimentos, que é a principal função para que exista o Estado. Com relação à Assembleia Legislativa, o governador pretende convocar deputados para assumir secretarias? Isso foi muitos, inclusive uma crítica na gestão anterior. Aí o aspecto é mais político do que propriamente financeiro, embora cada vez que se chame um deputado aumente a despesa da Assembleia, que passa a pagar a despesa de um novo parlamentar. Já está definido, o governador vai chamar um número muito menor de parlamentares estaduais para serem secretários. De modo que... 2, 3, 4... Pois é, um número muito menor do que o que foi em relação ao passado. Não vou dizer o número exato para deixar que o próprio governador anuncie. A questão é também política. Há uma necessidade, digamos assim, de questionar um padrão que durante muito tempo se estabeleceu na política do Brasil, nos estados principalmente, em que praticamente todo parlamentar da base do governo acha que tem que ter a condução de uma secretaria. Veja, o governador saiu da eleição com 24 deputados eleitos. Esse conceito não tem viabilidade. 8 deputados federais eleitos ao seu lado. Aí nós já chegamos a 32 parlamentares. Então, a participação no governo é a execução de um programa de governo, recuperar a capacidade do Estado de fazer investimentos
para levar benefício aos municípios e às bases do governo e dos parlamentares. Se integrando nesta ótica, os parlamentares ganham benefícios políticos ao levarem obras e serviços às suas comunidades. Só para a gente concluir, secretário, a equipe atual permanece então até a reforma ou já há mudança? Não. De uma maneira geral, todo mundo permanece, todo mundo foi renomeado como interino, permanece até que o governador envie a reforma que está sendo finalizada pela equipe técnica, o projeto de lei para a Assembleia. Aí ele já manda, aí já começa a compor o novo secretariado dentro do quadro de cargos de órgãos previstos na reforma. Muito obrigado, senhor, pela entrevista. E só uma última informação, João Neto e Marcela. O nome mais cotado para a Secretaria de Governo aqui no Palácio de Karnak é o do ex-deputado federal e ex-vice-governador Osmar Júnior, que inclusive já esteve esta semana aqui no Palácio. Eu volto ao estúdio com vocês. Tá certo. Obrigado a você, Marcos. Obrigado ao secretário Merlong Solano pelas informações. Bom dia, bom trabalho. Tchau, Marcos.